Vamos ver se tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Olá, meus amores. Eu sou a Daniele Vieira e decidi fazer um canal no YouTube para falar sobre mim, sobre a minha experiência de vida de 41 anos, sobre tudo que eu aprendi, de maternidade, porque eu tenho 2 filhos já praticamente criados, então, e de fases diferentes, então eu pude passar por diversas situações assim que muita gente pode se identificar. Mas o vídeo de hoje em específico, né? Então, assim, a ideia do canal, eu acho que eu já até falei em outros vídeos, eu passo por um processo de depressão, de transtorno de ansiedade, de transtorno borderline, ansiedade generalizada, que é o TAG, né? Porque eu falei ansiedade, mas na verdade é o transtorno de ansiedade generalizada. E a ideia do canal é, além de poder conversar, porque nem sempre quem passa por essas coisas quer conversar com alguém fisicamente, é uma coisa meio contraditória, mas a gente quer conversar, mas ao mesmo tempo não quer estar perto de pessoas às vezes. Então é uma forma que eu tenho de me expressar e ao mesmo tempo é uma forma que eu tenho de poder ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu, porque assim, eu já vivo esses transtornos há muitos anos, né? Hoje, com a terapia, a gente olha para trás e a gente percebe que eu vivo lutando contra isso há muitos anos, mas sem saber, sem diagnóstico, sem medicamento. Então, as coisas foram piorando, porque eu ia sempre priorizando a minha família, os meus filhos, o meu marido, e eu sempre fui me colocando de lado. Mas esse é outro assunto. Então, o tema do vídeo eu escolhi ser esse: desmistificar as doenças ou transtornos mentais. Porque ainda existe muito preconceito, vergonha do que se passa. E eu acho muito engraçado, eu sempre fui uma pessoa que, se eu precisava de ajuda, eu buscava ajuda. Eu nunca fui aquela pessoa de ter um problema e esconder o problema para mim. Não, eu sempre corri atrás do que precisava para resolver aquele problema. Bem, a situação é que eu não sabia que eu tinha esses problemas. Então eu convivia com isso, a convivência era muito difícil, sempre foi a convivência comigo, tanto da minha mãe e do meu irmão comigo quando pequena e adolescente, tanto a convivência do meu esposo, guerreiro, por me aguentar, dos meus filhos também comigo, até eu descobrir. O que eu acho engraçado e estranho é um misto de sentimento, e aí eu confesso a vocês que eu tô tendo um pouco de dificuldade de me expressar. Isso tem a ver com alguns remédios que eu tô tomando, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Quando a gente quebra uma perna, a gente vai engessar, a gente vai resolver aquele problema. A gente não fica com vergonha de ter quebrado uma perna. A gente não tem vergonha disso. Se a gente sofre de uma gastrite, a gente vai no médico e começa a tratar. A gente não tem vergonha porque tem gastrite. O problema são as doenças que ninguém vê. Hoje eu vou falar dos transtornos mentais. Os que eu tô passando, claro que são os que eu conheço. Eu também posso falar de alguns outros transtornos em outros vídeos. Sobre autismo, por conta dos meus filhos, enfim, outras coisas. Mas também existem as doenças reumatológicas, que é aquela que ninguém vê, ninguém consegue saber, ter nem noção do que você está sentindo. Então a ideia, eu pensei assim, além de conversar, de que forma eu posso ajudar outras pessoas? Primeiro, nem tudo é um transtorno mental. Eu sei que hoje a gente vive num mundo onde
tudo é uma doença, tudo é um transtorno e tudo precisa de medicamento. Muitas das vezes, o problema está na rotina que você leva. Então, tem gente que precisa de remédio para dormir e remédio para acordar, remédio para acalmar e remédio para agitar, porque a pessoa precisa ter energia para trabalhar, mas aí quando ela chega em casa ela não consegue desacelerar, aí ela precisa de remédio para dormir. Só que às vezes, quando você vai olhar a rotina dessa pessoa, ela tá toda bagunçada, sono. Eu posso falar depois, aos pouquinhos, sobre cada coisa dessa. Cada item desse, que pode parecer muito bobo, mas é extremamente importante para essas tais doenças que ninguém vê. Antes de falar da rotina, é importante saber quando eu falo assim, como assim doença que ninguém vê? Por exemplo, quando você vê alguém com o braço engessado, com uma perna engessada, você rapidamente levanta, dá o lugar para essa pessoa, porque você tá vendo o problema. Às vezes a pessoa não está sentindo dor nenhuma, já está imobilizado, tá tudo bem. Mas as pessoas se compadecem, porque eles estão vendo. As doenças reumatológicas e os transtornos mentais acontecem aqui dentro. Então, o que você está sentindo de dor no corpo, nada disso, as pessoas estão vendo. Então, quando você fala, fica parecendo que é frescura. Você não quer trabalhar, você não quer fazer as coisas dentro de casa, no caso de adolescente. Então, é muito difícil viver com essas tais doenças que ninguém vê. Mas voltando para o assunto do tudo ser diagnosticado. Nós não podemos ir nem para o 0 e nem para o 100. Ou seja, a gente não pode nem não diagnosticar nada, não enxergar o problema, colocar uma venda nos olhos e fingir que nada está acontecendo, porque aquele problema vai virar uma bola de neve e vai aumentar. E nem você pode ir por qualquer coisa, ir no médico, o médico não está te acompanhando, não tem nenhuma consulta completa com você e você já sai de lá com um diagnóstico. Então isso é muito complicado, a gente precisa encontrar um meio termo. Então aí dentro desse 0 a 100, começa o preconceito. Será que é mesmo? Porque hoje em dia tudo é isso. Será que ela tem isso mesmo? Porque hoje em dia tudo que é médico medica. Então, voltando para o assunto da rotina, às vezes você precisa de remédio para dormir porque você utiliza ou o computador, ou a TV, ou o celular, que emitem, né, luzes que vão informando, vão dando informações para o nosso cérebro que está tudo ainda funcionando, é como se fosse de dia. Claro que não é a luz do sol, mas ela emite luzes que interferem no nosso funcionamento cerebral e não permite que ele desacelere. E aí você fica com o celular até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, e depois reclama que não consegue dormir. Dani, mas aí eu pego o celular porque eu não consigo dormir. Não é essa a melhor forma. Eu não tô aqui para te dizer qual é a melhor forma, mas eu tô aqui para te dizer que essa, com certeza, não é a melhor forma. Existe uma coisa chamada higiene do sono, não sei se vocês já ouviram, é muito interessante, vale muito a pena. A gente faz com bebê e com criança, mas depois que a gente cresce, a gente esquece disso. Isso é extremamente importante. Gente, a rotina de dormir, o corpo se adequa de uma forma que mesmo que você tente ficar acordado até mais tarde, depois de um tempo, o próprio corpo vai desacelerando, o próprio corpo vai pedindo para dormir, porque ele foi adestrado para dormir naquela forma. Para o vídeo não ficar muito grande, vou falar sobre higiene do sono em outro momento, tá bom? Mas nesse exemplo de dormir, esse é um deles. Eu sou uma pessoa que eu tenho alguns transtornos psiquiátricos e não tenho problema para dormir. Porque já há muito tempo eu faço a minha rotina do sono. Dani, você nunca tem problema para dormir? Tem, são as exceções. Casos em que a ansiedade está muito
mas muito, muito forte. E aí sim ela vai atrapalhar o meu sono. Mas isso não quer dizer que eu tenha que tomar remédio para dormir. Entenderam? Então é importante a gente analisar a nossa rotina. Ah, eu sinto muitas dores no corpo. As doenças, os transtornos mentais, é que eu tô falando como leiga, tá, pessoal? Porque eu sou professora de matemática, então eu tô falando de coisas que eu estudei e que eu entendi com o meu médico para eu poder me entender e poder buscar também caminhos e não ficar só dependendo do médico me direcionar o que fazer. Porque uma consulta no mês, uma consulta a cada 2 meses, você não consegue passar para ele tudo que você vive, todas as coisas que você está passando, para que ele te ajude da melhor forma. Então, muitas das vezes é a gente buscar também mudar a nossa rotina para que aquilo se encaixe. Então, por exemplo, as doenças, né, e os transtornos mentais, eles causam dores físicas, sim, porque a ansiedade causa tensão muscular começa a repuxar aqui, começa a repuxar ali, a gente não faz atividade física, isso tudo piora. E aí você sente dor. E aí você sente dor, você corre para remédios que você compra em farmácia sem receita. E aí você começa a fazer desses remédios como se fosse bala. Acorda, eu tô sentindo dor, tom. Você tá tratando o sintoma, você não tá tratando a causa. Então, assim, por que essas dores? Ah, as dores estão vindo em função da minha ansiedade, que eu tô ficando tensa. Então, de que forma a gente pode fazer? O que você pode fazer para tentar tornar essa tensão um pouco menor? Porque aí ela vai causar menos dor. E aí você talvez não precise tomar remédio para dor. Existem pessoas que se adaptam à academia, existem pessoas que odeiam academia. Levanta a mão quem tá comigo. Existem pessoas que preferem fazer atividade, até fazem atividade, compram aqueles pezinhos, as caneleiras, as faixas, os halteres, faz atividade em casa porque não quer fazer na academia, não tem problema nenhum. Se você se identifica, se isso te dá uma sensação de bem-estar, faça. Atividade física é essencial para a vida. Atividade física, água, sono. Tudo isso vai te trazer foco para qualquer coisa da sua vida. Então, procurar coisas que você gosta. Gente, isso tudo são coisas que eu tenho 3 anos de terapia e tratamento psiquiátrico. Então, eu já tentei diversas coisas. Coisas que você gosta de fazer, que pode tirar também, porque assim, se você faz o hobby, ele é algo totalmente prazeroso. Tem que ser algo que não tenha finalidade nenhuma, a não ser de te dar prazer, relaxar, ser o teu momento. Qual é o teu hobby? Então, assim, por que eu tô te perguntando isso? Porque muitas das vezes a gente pergunta e a pessoa não sabe responder, a pessoa não se conhece. Eu vivi 40 anos sem me conhecer. De 1 ano para cá, é que eu comecei a entender que eu preciso conhecer quem eu sou, o que eu gosto, os hobbies, por exemplo, para ter esse momento de relaxamento, onde o próprio corpo vai estar liberando hormônios que são analgésicos naturais, vão estar liberando hormônios, né? E se são analgésicos naturais, você vai ter menos dor, vai estar liberando hormônio de prazer, porque você está fazendo uma coisa que você gosta e não tem pressão nenhuma, tá afim, faz, não tá afim, não faz, busca outra coisa. Tem gente que se refugia na leitura, eu amo ler, embora eu esteja sem paciência para ler, mas eu tenho buscado, enfim, não ler no ritmo que eu lia antes, que é uma média de 1 livro por semana. Mas eu tô lendo. Ah, mas eu não tô lendo 1 livro por semana. Tudo bem, não tem problema. Leia o que você consegue. Lê todo dia. A leitura acalma. Procure ler nesse primeiro momento. Se você gosta de romances, aquelas histórias onde você se conecta com os personagens a ponto de você ficar ansioso, mas a ansiedade boa de querer saber qual é o final daquele livro, é um excelente livro para você estudar, para você ler.
Uma outra opção é buscar livros que falem sobre o problema que você está tendo, para que você tenha uma compreensão melhor do seu problema e tudo que você entende melhor, automaticamente você lida melhor com isso. O conhecimento abre portas. Às vezes a ignorância é uma bênção, preciso confessar isso, mas o conhecimento liberta. Então, se você conhece o seu problema, você entende o seu problema, você também vai buscar livros que falem sobre ele, e não só sobre a doença ou o transtorno, mas livros que possam te ajudar a sair dessa situação. Eu posso te dar inúmeras coisas que eu tentei. Aos pouquinhos a gente pode ir conversando sobre isso. Além do que, eu vou estar alternando os assuntos sobre esses transtornos que eu tenho, sobre as doenças reumatológicas que eu tenho e como eu lido com isso no mundo de hoje, que é um mundo que exige da gente produtividade, é um mundo que exige da gente que a gente trabalhe e tenha um trabalho fixo, tenha o trabalho no YouTube, tenha que fazer vídeo para o Instagram para ganhar relevância, para que então aquelas pessoas possam migrar para o YouTube depois, para que você possa tentar ter uma renda extra ou, quem sabe, até viver de YouTube. Enfim, como eu vivo hoje com os meus transtornos, com as minhas doenças reumáticas, nesse mundo caótico que está exigindo cada vez mais de nós. E nós estamos, alguns por necessidade, mas outros estão indo na manada, né? Eu amo vídeo de produtividade, mas eu não sou daquelas que trabalhe e estude enquanto eles dormem. Não, se eles estão dormindo, eu também estou dormindo na paz do Senhor, descansando, repondo minhas energias, para que eu possa acordar bem no dia seguinte, até porque um mau sono vai gerar em você no dia seguinte, de repente, ansiedade, cansaço, dores no corpo, e aí você vai para o médico, fala tudo isso e recebe um diagnóstico e automaticamente sai de lá com receitas azuis, brancas, vermelhas, amarelas, tarja preta, tarja vermelha, remédio de tudo que é quanto é tipo, sendo que, na verdade, você está dormindo mal. Tá dormindo mal por quê? Porque tá dormindo tarde, porque tá dormindo pouco, ou porque você se enche de notícias ruins perto da hora de dormir, então automaticamente você vai dormir ruminando, né? Você deita e começa a ruminar aquilo, e aquilo pode impedir que você tenha um sono de qualidade. Então, assim, eu vou estar alternando entre como ser mãe, tendo esses problemas, porque nem sempre eu posso exercer o papel de mãe ali, indo atrás do filho, olhando, ver se está tudo certo, se o que eu pedi foi feito. Nem sempre eu consigo fazer isso. Mas eu, da onde eu estou, por exemplo, agora eu estou deitada, né? Aliás, os meus vídeos têm sido aqui, porque eu confesso a vocês que as oscilações da depressão, elas são muito constantes na minha vida. Elas têm reduzido de um tempo para cá, mas são oscilações constantes e o desgaste emocional e físico é muito grande. Nesse momento, então por isso que a grande maioria dos meus vídeos são aqui, nesse cenário, eu encostada no meu travesseiro, com a minha garrafa de água aqui, que não pode faltar, né? E tô nesse momento com uma bolsinha, deixa eu mostrar pra vocês, não é bem uma bolsinha não, eu não sei qual é o nome disso, mas é uma... Ai, meu Deus, como é que eu vou chamar? Vou falar bolsinha para vocês entenderem. É um dos problemas também dos remédios que eu tomo, é esquecer palavras e esquecer o que eu tô falando. Então, vai ser muito comum isso acontecer. E eu não quero fazer cortes no vídeo. Eu quero ser super natural, super verdadeira com vocês. Então, vou chamar de bolsinha, mas vocês estão entendendo, tá? Aqui dentro tem sementes. Sementes que também ajudam a acalmar. Então, você esquenta isso aqui no micro-ondas. Então, por exemplo, eu coloco aqui quando eu tô muito tensa. E aí, gente, tensão no pescoço é quase que acoplado
ao transtorno de ansiedade generalizada. Porque a primeira coisa que a gente tensiona é essa parte. Então, eu uso aqui e também uso ela, né? É no micro-ondas, então ela é quentinha. Eu uso na coluna, que é onde eu operei, né? Eu tenho hérnias na coluna, várias, diversas hérnias. Eu tenho, na verdade, hérnias em todas as vértebras da coluna. Mas o meu maior problema é na lombar, onde as hérnias são maiores, né? É uma eu já operei, então essa parte do meu corpo, ela tende a se sacrificar mais, né? Ali o quadril. E nesse exato momento eu estou com 2 bolsinhas daquela de gel, você coloca no micro-ondas. Aí no caso do meu joelho, essa tem que ser gelada. Falei no micro-ondas, perdão. Pode também no micro-ondas, mas nesse caso ela foi pro freezer, porque aí para o joelho tem que ser algo gelado, né? Enfim, então é isso. Eu tava me sentindo... Hoje eu fiquei muito mal exatamente por causa dessas dores todas. Eu não consegui fazer as coisas em casa, não consegui levantar para fazer, até para me deslocar, para ir até o toalete é difícil, às vezes, né? Enfim, então o que eu fiz? Eu falei, eu vou me maquiar, né? O cabelo, eu confesso a vocês que eu estou devendo pro meu cabelo. Meu cabelo já tá com uma raiz gritando por socorro. Eu já marquei o cabelo, resta saber se eu vou conseguir ir, que também é um dos problemas. Graças a Deus, os profissionais que cuidam de mim sabem do que eu passo. Por isso que eu falo para vocês, não tenham vergonha. É importante que as pessoas que cuidam de você saibam do que você está passando. Porque já teve diversas consultas que eu tive que desmarcar quase na hora da consulta. Aí você fala, Dani, mas e o profissional? Eu me sinto muito mal com isso. Ah, mas por que você não avisa antes? Porque antes eu estou fortalecendo a minha mente para eu ir. O problema é que às vezes na hora de sair de casa eu tenho um transtorno, né? Eu tenho um pânico e começo a chorar e eu não tenho condições de ir. Graças a Deus quem cuida de mim, quando eu falo quem cuida de mim, é porque são os mesmos profissionais que fazem o cuidado, né? A minha fisioterapeuta, que eu estava fazendo acupuntura e massagem, no momento eu tive que parar. Falta de tempo, sabe? Eu tive que parar, mas ela é uma excelente profissional que cuida de mim. Então, eu falo cuidar por causa disso, porque os profissionais com os quais eu lido são tão bons que eles vão além de simplesmente uma consulta onde às vezes o médico mal olha para você. Eu tenho um osteopata também que é super compreensivo e assim, ele me ajuda muito com a parte óssea, a parte onde ele, né, encaixa, né, coloca no lugar o que tá fora, e aí eu fico bem. A pessoa que cuida do meu cabelo, então tudo isso são pessoas que cuidam de mim. Eu sempre enxergo dessa forma e os respeito dessa forma. E graças a Deus, Deus sempre coloca pessoas boas no meu caminho. Então, assim, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Quero, né? Eu acho que eu já fiz uns 2 vídeos, meio assim, meio piloto, meio coisa... Não sei, nem não lembro nem o que eu falei, mas só para eu me familiarizar com essa ideia de falar com a câmera. Porque eu tô acostumada a dar aula para câmera, né? Eu sou professora, eu tô afastada por motivo de tudo isso que eu relatei aqui no vídeo, então eu não tô dando aula no momento. Mas eu tô acostumada a dar aula olhando para uma câmera, não conversando coisas tão íntimas, me expondo dessa forma. Então eu tô me habituando, entende? Tentando. E assim, por que você não começou antes? Você já tá há tanto tempo? Por causa do maldito perfeccionismo, entendeu? Vai ter gente que vai se identificar, que não consegue começar um projeto porque ele quer que o projeto fique perfeito.
Então, o cenário tem que ter um cenário, tem que ter uma coisa bonita no fundo, tem que ter um quadro. E se eu esperar isso acontecer, vivendo o que eu tô vivendo, eu nunca vou fazer isso. E eu nunca vou ter oportunidade de ajudar outras pessoas. Então, a minha ideia é que eu venha sempre aqui, independente de estar triste ou bem, e falando para vocês, né? De como eu tô vivendo, de como eu tô lidando com os meus filhos, com a minha família, com o meu esposo, com a questão do trabalho, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele é simples, tá sem cenário. Não tô usando nada tão elegante, não tenho joias caras para mostrar para vocês. Essa sou eu, a famosa tia Dani para os meus alunos, né? Quantos e quantos alunos passaram por mim, que sempre me viram como aquela pessoa divertida, aquela pessoa engraçada, e que muitos vão ver esse vídeo e vão falar, cara, como assim ela tinha depressão se ela entrava com aquele sorriso dando bom dia ou boa tarde e sempre incentivando a gente e brincando? É porque é um mecanismo de defesa. Quando a gente tem depressão e a gente precisa trabalhar, cada um vai encontrar um mecanismo para funcionar. Então vai ter muito aluno meu que vai olhar e falar assim, caramba, a tia Dani passava por isso, ela nunca falou isso pra gente. Eu falei dos meus filhos, os meus alunos sabem de tudo que eu passei com os meus filhos, né, de todas as dificuldades de tratamento, de tudo, mas eles não sabiam dessa parte, até porque também nem eu sabia. O mecanismo foi uma coisa mais distinta, né? E de fato, não era falsidade, aquela minha alegria, porque eu sempre tive muito amor pelo meu trabalho. Mas o meu trabalho, ele exige muito. Ser professor exige demais da gente, demais. Principalmente para os professores que entendem que a nossa função, ela é extremamente importante para o mundo. Eu sei que nós temos muitas pessoas que foram contaminadas com essa coisa do, o professor faz isso, tá querendo embutir na cabeça do meu filho A ou B. Mas, queridos, a pandemia esteve aí. Vocês tiveram que fazer o homeschooling e vocês sabem como é difícil. Cuidar de 1, de 2, de 3. Imagina de 50, 60 e às vezes até 70, como eu já tive turmas com 72 alunos. E essa turma vai ficar na minha memória, porque ela esgotou, assim, todas as minhas forças, porque eu queria dar o meu melhor, mas eram 72 alunos, quem estava no fundo mal me ouvia. Então eu tinha que transitar pela sala. Então, assim, aquela ideia de fazer tudo com excelência, fazer com excelência é fazer o seu melhor com o que você tem em mãos. Ponto. Perfeccionismo. Querer que tudo saia perfeito. Isso não vai acontecer, porque a gente não controla tudo. Eu levei anos para perceber isso, tá? Só que assim, ao longo dos vídeos vocês vão ver que, mesmo sabendo que a gente não controla tudo, eu ainda sofro por coisas que não estão no meu controle. Mas aí a ideia do canal é crescermos juntos, é sermos amigas e amigos, porque não é só mulher que passa por esses transtornos, não é só mulher que tem filhos. Então, homens também serão bem-vindos aqui e mais, eu quero ouvir a opinião deles, porque não é o meu lugar de fala. Então, ouvir a opinião dos homens será muito interessante para mim, porque eu amo estudar pessoas, entendem? Então, acho que eu me prolonguei, o vídeo ficou muito longo, mas assim, se não for para falar tudo que eu preciso, então eu não faço vídeo. Não pesquisei qual é o vídeo que está sendo mais procurado, o assunto que está sendo mais procurado. Não pesquisei no YouTube quantos minutos tem que ter um vídeo para ele ser entregue. Não pesquisei nada. Eu tô aqui querendo ser o tal 1% melhor hoje do que eu fui ontem.
e eu quero fazer minha comparação sempre comigo. Isso é importante para vocês, não se comparem comigo. Usem o meu relato para extrair disso o que é bom para vocês. De repente você não vai fazer como eu faço, mas aquilo que eu falei vai te dar uma ideia de como você pode fazer adaptado para a tua realidade. Então, a ideia é que a gente vá crescendo junto, que nós sejamos amigos, que eu tenha com quem dividir, né, os meus anseios e as minhas angústias e poder ajudar as pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.